Muito bem, vamos hoje falar, certo, sobre traçado de equipotenciais utilizando o MATCAD. Nós já fizemos isso fazendo surface plot, né, de distribuições de cargas, do potencial, né, de distribuição de cargas. Nós fizemos para um conjunto de cargas no plano, certo? Nós fizemos o cálculo da função potencial desse sistema e fizemos o gráfico, né, no espaço 3D, em que o potencial variava com as coordenadas x e y, e o aspecto da distribuição potencial das cargas no plano seria algo parecido com vários cumes, né, várias montanhas, né, algo mais ou menos assim, certo? Em que o potencial se torna muito intenso perto das cargas, né, em torno das cargas, e se você olhar, a distribuição potencial se assemelha à distribuição de alturas, né, em torno dessas cargas, né? E se nós cortarmos essa superfície, você tem as equipotenciais, ou seja, se a gente olhar de cima esses cortes, nós temos uma forma simples e direta de ver as equipotenciais. Isso foi feito na atividade 5. Na última atividade, a gente mostrou o formalismo de cálculo de linhas de campo, né? A gente mostrou como fazer isso. Certo? Agora, a gente vai mostrar uma nova técnica de solução, de obtenção dessas equipotenciais, agora a partir do que a gente já sabe sobre determinação de linhas de campo. Né? Então, só olhando, por exemplo, se você tem uma determinada distribuição de cargas, né? Então, essa distribuição de carga, você pode traçar as linhas de campo associadas a essa distribuição de cargas. E nós sabemos que em cada ponto do espaço, as linhas de campo cruzam as equipotenciais de forma ortogonal, né? Então nós temos essa situação aqui, 90 graus, né? Então, em princípio, é muito fácil calcular se eu souber a orientação do campo elétrico num ponto do espaço. Eu sei que a tangente à linha equipotencial forma 90 graus com esse campo elétrico. Ou seja, a equação da linha de campo, né? Vou fazer aqui, repetir aqui esse gráfico. Aqui tem a linha de campo, aqui tem, aliás, digamos, essa aqui seja a direção da linha de campo, essa aqui é a equipotencial, então o campo elétrico está apontando ortogonalmente, então você tem aí o deslocamento diferencial tangente à linha de equipotencial. E a equação simplesmente é o que? O produto escalar das duas grandezas igual a zero. Né? Como a gente está falando em traçado de linha de campo de equipotenciais de uma distribuição de cargas no plano, né? Um sistema de cargas no plano. Então nós temos aí, para esse sistema, estabelecer a equação y de x para as equipotenciais, né? Uma vez que no plano o campo elétrico só tem dois componentes, essa equação, né, se dl é dado por dx na direção x, né? Vamos botar um vetor na direção x, o ax, mais dy, ay no plano. E o E tem dois componentes, é x, ax, mais AY. Então, o produto escalar igual a zero quer dizer o quê? Né? É x dx mais AY dy igual a zero. Então, aí está a equação diferencial. Se eu organizar as coisas, tem a equação diferencial, ou seja, dy dx igual a menos x sobre y. A equação diferencial que governa as curvas, né, equipotenciais no plano xy. Ou seja, se eu calculo, eu já tenho na atividade anterior forma de calcular o vetor campo elétrico de uma distribuição de cargas, posso calcular isso em cada ponto, e a partir de um ponto inicial cuja coordenada é x0,
y0, gerar todas as coordenadas subsequentes da linha de campo a partir dessa equação diferencial. Né? Rigorosamente, o que eu faria? Eu faço integração, né? dy igual a menos x sobre a y dx. Então, integrando, né? Do ponto inicial até um ponto qualquer, até um ponto x, por exemplo, poderia calcular rigorosamente, se eu pudesse, né? A integral de dy, de y0 a y, vai ser igual à integral em x de x0 a x, né, no ponto correspondente, menos e daí você tem aí, resolvendo a integral, no lado esquerdo você tem y menos y0, do lado direito a integral que a gente só pode calcular conhecendo-se o campo em todos os pontos, né? Mas só que entre os pontos são pontos sobre a linha equipotencial. Então a equação fica y, ou y0, menos integral de x0 até x, é x sobre a y dx. No caso da linha de campo, isso aqui seria mais a y sobre a x dx. Aqui, no caso das linhas hipotenciais, é menos a x sobre a y. Ou seja, essa é a equação da curva ortogonal à linha de campo. E, obviamente, como esse campo tem que ser calculado sobre a trajetória que é desconhecida, né? Que é y de x, y de x nós não sabemos quem é, tem que ser calculado no ponto x, né? X, y, que é a função de x. Então a gente resolve isso numericamente, como foi feito anteriormente. A gente discretiza, né? Então você diz que, por exemplo, define um incremento diferencial numérico, ΔX. Né? Então você faz isso passo a passo, né? Numa dada iteração, usa uma variável de iteração k, né? Então y k mais 1, que é a equação de diferença, né? É igual a yk menos x no ponto atual, xk, yk, sobre a y, xk, yk, vezes ΔX. Então a gente faz esse procedimento iterativo com k variando de 0 até o número de pontos que você deseja calcular a sua equipotencial. Okay? Então o mesmo procedimento foi feito no caso do cálculo de linha de campo. Né? Muito bem. Algumas considerações importantes, como nós fizemos lá no caso da linha de campo. Por exemplo, você tem que tomar cuidado com dobras, né? Agora, das equipotenciais. Certo? Aí aqui está a situação que pode ocorrer, né? Uma dobra de uma equipotencial. Agora, nesse caso, né, o EY muda de sinal. Certo? Então, quando você está x, por exemplo, o incremento x é positivo, então você começa a incrementar, você está indo sobre a curva, né? Você vai fazendo isso aqui, calculando dy, fazendo dx, certo? E vai fazendo isso aqui, esse procedimento. Chega um ponto que, é claro que o EY pode ser zero, né? Mas numericamente isso é difícil de ocorrer. Certo? Pode ocorrer, não é impossível. Mas, para um incremento finito, o EY vai mudar de um sinal negativo para um positivo. Então, num determinado momento, quando isso acontecer, eu tenho que reverter agora o meu incremento dx, ele tem que passar a ser negativo. Então, um incremento dx agora tem que levar em conta a mudança de sinal de EY. Né? Então, você tem que escrever algo assim, ΔX é um valor módulo, né, originalmente definido no seu programa, vezes, digamos, o sinal, né, sin de EY. Certo? Se o sinal for positivo, continue mantendo o incremento no sinal correspondente. Se mudar de sinal, você pode estar fazendo isso aqui também, né? Pode fazer esse tipo de coisa. O dx está aumentando assim, você está descendendo, de repente, o dx muda de sinal, você faz aquilo. Então isso resolve a questão, como a gente já comentou também no caso da aula anterior.
da aula anterior relacionada ao cálculo de linha de campo. Né? Muito bem. Uma coisa importante aqui a ser considerada bom, muito bem, você tem um conjunto de cargas e você quer traçar equipotenciais em torno dessas cargas, né? Então você tem um número de cargas aí, certo? No caso das linhas de campo, a gente fez com que as linhas de campo se afastassem, né, da carga e assim evitaríamos divergência, certo? Dessa linha de campo se aproximar muito e o campo elétrico se torna muito intenso. Tá? No caso das linhas equipotenciais, lembre-se que você muito próximo de uma carga, as linhas equipotenciais elas tendem a ser parecidas com as linhas equipotenciais de cargas discretas, isoladas, né? Porque a influência das outras cargas é muito pequena. Então, nessa carga aqui, muito próximo dessa carga, eu tenho uma equipotencial que vai fazer algo parecido com isso. Certo? Se afastando um pouco, ela começa a ser mais ou menos distorcida, né? Muito próximo da referência, começa a distorcer pela influência das outras cargas. Né? É meio que você se afasta, certo? Então você vai começando a ter algo que vai depender aí do sistema de carga. Né? E assim também. Né? Então, em torno dessa carga eu tenho algo assim, e de repente eu começo a me afastar, eu tenho uma distorção, e a linha potencial vai começar a tender a ter outro formato. Mas muito próximo da carga vai ser muito próximo de circunferência. Né? Então, e assim por diante. Né? Então a gente pode sempre tentar traçar linhas de potenciais em torno de cargas, certo? Mas até que ponto, né? Então, observe o seguinte, a gente pode talvez de forma razoável, né, traçar aqui potenciais. Vamos supor que eu tenho aqui, digamos, 3 cargas, né? Uma carga aqui, outra aqui e outra aqui, certo? Vamos dizer que o centroide do sistema está nesse ponto aqui, bem no meio, certo? Então eu tenho um vetor posição que define essa posição aí, né? Centroide. Vou melhorar aqui, assim fica mais fácil. Né? Xm. Então o valor médio pode ser calculado de forma simples, né? Por exemplo, se tem n cargas, se os vetores de posições de cada carga são xi, então o valor médio, né, é 1 sobre n, média desses vetores. O centroide do sistema é dado por isso aqui. Né? Certo? A média aritmética. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tentar, vamos primeiro evitar a possibilidade de haver uma carga aqui no centro. Né? Havendo uma carga a gente vai discutir já. Então, nós temos o centroide. A gente define aqui para o centroide o vetor relativo, né, que define a posição da iésima carga, né, esse vetor que vai do centroide até a iésima carga. Né, certo? Por exemplo, a posição dessa carga aqui é x1, né? A posição em relação ao sistema de coordenadas que nós temos. A posição dessa carga, não vou riscar, mas é x2. Bom, essa posição relativa aqui seria a xm1. Ou seja, o que é xm1? Xm1 é o valor da posição da carga 1 em relação ao centro do sistema. Né? X menos xm. Então, o que nós podemos fazer é traçar linhas de campo, vamos associar, equipotenciais, né, associadas a cada carga. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar linhas equipotenciais em pontos sobre esse segmento aqui. Né? Então, eu vou ter aqui, eu vou chegar perto dessa carga, quando chegar aqui, eu vou ter uma equipotencial mais ou menos assim. E as outras equipotenciais vão ser traçadas em torno desses pontos. A mesma coisa eu vou fazer para esses outros segmentos. Então, eu tenho o centroide, eu tenho a linha que une os dois, o centroide a cada carga, e eu defino pontos intermediários a partir dos quais eu vou traçar minhas equipotenciais. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu fiz números diferentes. Eu fiz aqui 4 pontos nesse segmento, fiz 3 aqui, fiz mais alguns aqui. Então, eu teria aí um conjunto de equipotenciais, né, que, se nós traçarmos, a que estiver mais próximo deve dar mais ou menos algo fechado aqui. Certo? Então, a questão é como determinar as coordenadas iniciais das equipotenciais. Né? Então, vamos fazer então essa hipótese. Ou seja, eu, em princípio, vou traçar um número de
K equipotenciais em cada segmento que vai do centroide até a iésima carga, e os pontos iniciais são igualmente espaçados sobre esse segmento. Então essa é a forma de traçar as equipotenciais. Então, por exemplo, se eu tiver 3 cargas, e se eu tiver 5 equipotenciais em cada segmento entre o centroide e a carga, então eu tenho 5 vezes 3, 15 equipotenciais. Então o meu resultado final do meu programa vai ser um conjunto de 15 equações y de x, né, empilhadas, como a gente falou anteriormente. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Então, vamos redesenhar aqui. Aqui está o centroide do sistema, XM. Aqui está a localização relativa da carga I. Então, esse aqui é o vetor XMI. Né? Então, ele vai dividir em K a gente vai ter 4 pontos, K pontos iniciais de traçado de equipotenciais. Né? Nesse caso, K igual a 4. Né? Então, eu vou definir um vetorzinho de diferença aqui, delta x m I, né? Simplesmente sendo o vetor xmi, que é a diferença da posição da iésima carga. Isso aqui é xi. Se o delta xmi é esse vetorzinho pequeno aqui, que é esse vetor aqui dividido por menos xm, deixa eu redesenhar aqui, xm, né? Xm, m de média, xmi. Então é a posição 10 da carga em relação à posição média, menos xm. Aliás, desculpa. Esse delta xmi é xmi, que é esse vetor todinho aqui, sobre k mais 1. Tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui, k igual a 4. 1, 2, 3, 4. Né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Né? Então você tem um k mais 1 aqui. Então se você tem k pontos, você tem k mais 1 intervalos. Certo? Então esse vetorzinho aqui é um vetorzinho igual a esse aqui, só que é 1/5 dele. Né? Ele é colinear, ele é 1 sobre k mais 1 vezes menor. Então, a posição do ponto inicial, por exemplo, esse ponto aqui, isso aqui dá, na realidade, quem? xi menos xmi. Desculpa, menos xm. Sobre k mais 1. Então, se você usar uma variávelzinha k, que vai de 1, 2, 3 até k, a posição do késimo ponto associado à iésima carga, né? O ponto inicial chamado de, está em vermelho aqui, vai ser simplesmente o x chamado de x0, né? É o ponto inicial da linha de campo associada à iésima carga, né, na posição K, nesse segmento que une o centroide até a iésima carga. Então isso aqui vai chamar de x0 de IK. Então isso aqui vai ser o quê? Então o ponto inicial da linha de campo, desculpe, da linha equipotencial vai ser x0 de IK vai ser igual a quem? O centroide xm mais k vezes, né, o delta x mi que a gente acabou de calcular. Né? Então é assim que a gente define o ponto inicial de cada equipotencial. Aqui você vai ter equipotenciais, né,
por exemplo, aqui perto da carga, né, você vai ter um equipotencial né, quase fechando em torno da carga, quase sequencial. Essa outra vai ser diferente, certo? E assim por diante. Então a gente vai fazer essas equipotenciais. É claro que ela vai fazer isso e talvez dê a volta e volte para cá. Pode ser que você não consiga fechar completamente, dependendo do número de pontos que seja usado, né? Então você vai ver alguma parte dessa equipotencial com esse traçado. Certo? Ok? Então essa é a estratégia. Ou seja, a estratégia agora é nova. Ou seja, determinação a partir de que pontos nós traçamos. Bom, a gente vai fazer esses vários segmentos intermediários, como eu falei aqui anteriormente, e traçar equipotenciais, né, que passem por esses segmentos. E aí você vai ter mais ou menos um conjunto razoável de equipotenciais que dá para visualizar, né, junto com a linha de campo. Né? E aqui você vai ter essas equipotenciais, pode ser que ela se curva para o lado de lá, pode ser que se encontre com outra equipotencial, então você vai ver a partir das simulações. Né? Então esse é o critério. Né? Então a gente precisa de um bloco de programa que permita calcular as coordenadas iniciais, usando essas equações que eu acabei de falar. Então, no texto que está na homepage da disciplina. Né? Uma observação importante. Suponha que você tenha, deixa eu ver se tem um espaço aqui, um conjunto de cargas, né? Por exemplo. E uma bem no centroide, né? Uma carga no centroide. Então, observe, a nossa estratégia é traçar linhas equipotenciais. Isso aqui são os vetores relativos, né? Os segmentos relativos, as posições relativas das cargas. Né? Observe que a posição relativa da carga que está no centroide é xm, digamos que ela seja jésima, a última carga, digamos, do sistema, Jm xm da nésima carga, né? É xn menos xm. Só que a enésima carga está na posição do centroide, xm. Então, xmn igual a zero. Quando você tem uma carga que está exatamente no centroide, tem um exemplo nessa atividade que você vai colocar uma carga bem no centro do sistema. A posição média dela é zero, consequentemente, né, a posição relativa dessa carga é zero, consequentemente, ΔXm da enésima carga também é zero, e não existe segmento, né, dela para ela mesma. Certo? Então, essa questão de... Ou seja, em outras palavras, quando você tem uma carga no centroide, não é necessário traçar as linhas equipotenciais associadas a essa carga. A gente só vai traçar as linhas equipotenciais associadas às outras cargas, que passam por aqueles pontos equi-espaçados nos segmentos, né, que unem o centroide às outras cargas. Então não é necessário. Então o seu bloco de programa que vai ser definido não tem que levar em conta se isso aqui der zero, se o vetor posição relativa da carga for zero, não se traça as equipotenciais correspondentes. Né? Então a primeira coisa que vai se fazer é usar esse formalismo, né, essas equações, para se determinar, aqui está o formalismo, né? Vocês depois leiam em detalhe essas notas de aula, dessa aula 6. Certo? Aí está mais ou menos, né, a estrutura. Vou fazer um exemplo aqui no caso, né? K igual a 4, né? Então aqui você tem um quinto, tem 4 equipotenciais sendo traçadas. Né? Aqui o vetor posição relativa da carga 1, por exemplo, né? E aqui o vetorzinho colinear, que é um quinto do vetor. Né? Então essa é a estratégia para se calcular a posição da iésima carga, né? Posição relativa da késima equipotencial associada à iésima carga. Quando a gente fala associada, quer dizer que é no segmento de reta que vai do centro até a enésima carga, ou seja, aqueles pontos que estão residindo ali em cima. Né? Então, vamos fazer um bloco de programa, o bloco W de P, certo? Que simplesmente calcula todas as coordenadas iniciais das equipotenciais, que são calculadas segundo esse critério que eu acabei de falar. Né?
Então, esse é um bloco de programa que vai ser usado como entrada para você traçar, a partir desses pontos iniciais, das equipotenciais, com as estratégias delineadas na aula anterior. Então, esse bloco vai ser, na realidade, o quê? Né? Suponha que você tem aí, não tenha carga no centroide, então ele vai ter N cargas, N maiúsculo. Para cada carga nós temos K equipotenciais, K maiúsculo. Então, esse bloco vai ter as coordenadas X, por exemplo. Isso aqui você tem 1, 2, etc. K equipotenciais associadas à primeira carga. Começa onde? Naquele segmento de reta, tá certo? Que vai, né, entre o centroide e a primeira carga. Então você tem K equipotenciais. E essa matriz é uma matriz de duas linhas por NK colunas, né? Está aqui. Você tem coordenadas XY de cada equipotencial. Então, a estratégia é empilhar todo mundo lado a lado, né? Pode usar aumento, você faz isso, depois empilha, para todas as cargas. Calcula todas as coordenadas iniciais, e essa função W é uma função de P, onde P é aquela matriz de 3 linhas, né? Que você tem o sinal das cargas, ele pode admitir ainda todas de mesma magnitude, né? Etc. Né? Sinais das cargas e as coordenadas de todas as cargas, né? Assim por diante, certo? Então, P é aquela matriz da atividade anterior, né? E é usada como entrada para, dado isso, a gente calcular aquele ponto médio, né? E do ponto médio determina os vetores relativos e calcula os pontos iniciais sobre esses segmentos traçados, como mostrei anteriormente, né? Então você vai ter, se você não tiver uma carga no centroide, você vai ter, na realidade, uma matriz que vai ter NK colunas, né, e 2 linhas. Então aqui está a coordenada de todas as equipotenciais naquele segmento associado à carga 1, todas as equipotenciais naquele segmento da carga 2, todas as equipotenciais naquele segmento da carga N. Se você tiver uma carga no centroide, você vai ter um grupo a menos disso aqui, certo? Ou seja, não vai ser necessário calcular. Um dos segmentos tem tamanho 0, então ele não vai ser calculado, o seu programa vai ter que saber disso, né? Então a matriz agora passa de NK para N-1K colunas, né? Muito bem, então uma vez calculado essa matriz com as coordenadas iniciais, você faz um novo bloco agora de cálculo de equipotenciais baseado na formulação semelhante ao que foi feito no caso da linha de campo, você usando essa formulação aqui, né? Solução y de x por diferenças finitas, usando essa equação. Então a gente faz agora o equipote de P, onde P é o sistema de carga, né? Coordenadas e valores dos sinais, né? E observe que não tem W como argumento. Então, dentro do bloco, aqui dentro, né, a gente vai precisar saber as coordenadas iniciais. Então, o bloco equipote de P, em algum lugar, observe, P é passado como argumento dessa função. Esse aqui vai ter um conjunto de instruções, entre elas vai ter uma que chama, né, a função W de P, que vai ser necessária para você começar o processo de interação. Então, primeiro, você chama aqui dentro W de P, P passa para cá, então isso é chamado no maticado como argumento, e daí você destrincha os elementos de W de P, né, e você vai ter as coordenadas x0 de 1, né, y0 de 1, e com essas coordenadas você começa o processo interativo e assim por diante, né, todas as coordenadas. E no final, nós queremos todas as Kn equipotenciais ou Kn-1 equipotenciais do sistema. Então esse é o objetivo dessa atividade.